Então, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, véspera de sábado. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de direitos LGBTS, de intervenção e segurança pública, de música e de literatura. Nossos convidados são Jane Duboc, que é cantora, compositora, e ela está lançando um disco Duetos. Na próxima semana vai ser o show de lançamento, é isso? Sim, no Rival, às 19h30. Estaremos lá. Eba! Prazer em tê-la aqui, Jane, de novo. Eu também, Vera, adoro você. Ah, pois é. Nós estamos com Giovanni Martins, que é escritor. Ele vem nos falar sobre seu primeiro livro, que é O Sol na Cabeça, que já foi vendido para 9 países, 8 países, já 9. Foi? 9 países. É. Interessante isso. É, bacana. Muito bacana. São 7 línguas, na verdade. Dizem que esses países distribuem para outros. Assim, a Espanha distribui para a América Latina, a Inglaterra distribui para a Austrália, os Estados Unidos para o Canadá. É então, verdade, né? A previsão é dele chegar em alguns mais países do que foi comprado, né? Bacana, Giovanni, parabéns, hein? Obrigado. Você vai contar essa história toda, como é que você, de oficina literária, aí vai para Flup, vai para Flip. Interessantíssima essa história. Nós estamos com Silvia Ramos. Tudo bem, Silvia? Prazer em tê-la aqui de novo. Tudo bem, Vera. Que é cientista social, ela é coordenadora do Observatório da Intervenção e ela vem conversar conosco sobre a segurança pública e violência no Rio. E esse 1 mês e pouco, né? Quase 2 meses já. Quase 2, dia 16 faz 2 meses. Isso. Vamos falar, tem resultado novo de pesquisa aí. Ótimo, maravilha. Nós estamos com Raquel Castro, que é advogada. Ela é presidente da Comissão de Direitos Homoafetivos da OAB e ela vai nos explicar como fazer a mudança de nome no título de eleitor para todas as pessoas trans. Ou seja, vai ser bacana essa eleição. Com certeza. Bastante inclusiva. Só que eles têm prazo. Tem prazo. Aliás, todo mundo tem prazo. É um prazo único para refazer o título também, né? Também. É um prazo único. É muita coisa. Vamos lá. Camila, explica todo o resto. Pode deixar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para vocês de casa. Bom, chegou a hora de vocês participarem do Sem Censura. Mandem a sua mensagem pela sua rede social favorita, que pode ser o Facebook, Twitter ou Instagram, usando a hashtag Sem Censura. Eu vou repassar para os nossos convidados a sua pergunta. E também você pode mandar pelo WhatsApp, que é 99903-5329. Eu ainda vou gravar esse número, Zera, calma. É dificílimo esse Muito. número. Eu tentei já, eu só sei que começa 999, a partir daí... 99903-5329. Tá bom, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue chegar segunda-feira com isso. Decorado. Jane, você não gostaria de começar cantando? Pra gente conversar depois? Você prefere conversar primeiro, cantar depois? Como você quer? Posso cantar. Então canta. Vamos embora. Vamos lá. E vai ser o quê? Cotidiano de um Casal Feliz, do Jay Wacker. Por um acaso, é filhinho, por acaso, querido? é meu filho, é. Mas o Jay é muito talentoso, né? Eu acho. Alguém sabe dizer o que é normal? Pode parecer tão natural. Alguém sabe dizer o que é normal? Pode parecer tão natural. Ele manda em tudo, em todos, curte seu poder. Deixa a esposa em casa pra brincar no treco de qualquer traveco em troca de prazer. Vai saber por quê. E a esposa anda malhada, fez lipoescultura e a falta de cultura nunca foi problema. Ela tem dinheiro pra dar e vender. Lê Paulo Coelho e Seixonoe. Vai saber por quê. E eles têm escravos disfarçados de assalariados, diariamente humilhados. Se levantam cedo, se arrumam apressados. Tem hora marcada pra falar com Deus. Alguém sabe dizer o que é normal? Pode parecer tão natural.
sabe dizer o que é normal. E pode parecer tão natural. Ele guarda no HD fotos de crianças nuas pra tirar um lazer. Curte ver aquilo quando fica só. Ela conta os passos que dá no trajeto entre a terapia e a boca do pó. E até pensa em adotar alguma criatura. Pode ser uma criança ou um labrador. Depende é da raça, depende é da cor que pintar primeiro. Ele faz como ninguém a cara de quem não sabe mentir. Pode admitir pra ocupar o vazio da relação. Com uma condição, não quer dar banho nem limpamento o dia inteiro. Eles foram ver o show da Diana Krall. Alguém falou que era genial. Gritaram uhul do camarote, enchendo a cara de Scott. Eles têm escravos disfarçados de assalariados, diariamente humilhados. Nem levantam cedo, se arrumam apressados. Tem hora marcada pra falar com Deus. Oh, yeah, yeah, yeah. Alguém sabe? Oh, yeah. Alguém sabe, alguém sabe, alguém sabe, alguém sabe, alguém sabe. Você cantou de propósito porque o tema estava assim, né? Foi. Tinha a ver, né? Olha só. Principalmente ela. Não, mas tem mais, tem violência também, tem muita coisa. Olha só, você chamou duetos e tem uma lista de 100 pessoas. É o dueto vocal e o dueto instrumental, né? Pois é, então tem compositor, músico e quem canta com você. E um cantor ou cantora, né? E esse disco foi produzido pelo Daniel Figueiredo, que sempre tem um anjinho na vida da gente passando, assim como o rapaz que viu e recomendou, né? Sempre tem alguém que dá a mão para você. E o Daniel, eu fui cantar um tema de novela que ele me chamou, aí eu fiquei tocando o piano dele lá no estúdio, ele olhou para mim, peraí, você já fez algum CD, você fazendo arranjo e tocando do jeito que você toca? Eu falei, não, vamos fazer, eu achei que era... Vamos. Engraçado, você nunca tinha feito. Você tem curso de música, você é tudo da música, você sabe tudo, você é uma maestra. Não, maestrina. mas você é uma arranjadora, você sabe tudo. Eu gosto de tocar, Você de poderia ter feito tudo. E o Daniel, ele exigiu mesmo, senão você toca, depois a gente coloca um outro instrumentista. Eu tive muita sorte que grandes músicos participaram e grandes cantores também. Então, é uma alegria poder contar com o Egberto Gismonti, sabe? É uma alegria contar com o José Stanek, tantos Carlos Malta na área instrumental e a Bianca Gismonti cantando, a Marina Elali, o Roupa Nova, até o Daniel fez um clipe que lançou ontem no estúdio dele, o Roupa Nova e eu. Eu vi. Você viu? Eu vi no celular. Você viu a minha netinha bailarina? Não, eu estava ouvindo mais do que vendo, caramba. No meio ela aparece, ela falou assim, eu quero ir, eu vou dançar nesse clipe. Vai, claro, já. Olha que linda. Aí ficou muito lindo. Ficou fofa, de flor na cabeça, dando pirueta. Agora, quando você faz um show de lançamento que tem duetos, como é que a gente organiza o show? Eu já fiz o roteiro, não é? Porque... Todo mundo vai? 90%. Que legal! Nossa, tem umas pessoas que estão... A Jane é uma pessoa querida. Graças a Deus, assim, tem uma coisa de carinho, assim, da vida, de parceria, né? A coisa coletiva mesmo, que eu sempre, talvez por ter feito tanto esporte na minha vida, a gente sabe que um depende do outro, né?
todo mundo depende. Não, você fez esporte coletivo. Mas também mesmo, como hoje mesmo o Jorge estava falando lá de manhã na Roquete Pinto, ele falou, não, mas mesmo esporte individual, você tem que ter o treinador, você tem... É verdade, você nunca está só, né? Mas a equipe... Você foi campeã de voleibol, né? Fui. Muitos anos. Adoro isso. Adoro esse teu lado. Acho muito legal. Adoro. E foi isso que te levou para os Estados Unidos? Foi. Olha Bolsa só. de estudos e tudo, não pagava um centavo para estudar. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. E você voltou com uma formação sólida. Isso é que eu acho que você tem, Jane. Na verdade, eu tinha um sonho de ser psiquiatra, ser maestrina, eu tinha 1000 sonhos, assim. Mas quando você tem 18 anos, você quer o mundo, né? E quando eu vi, eu já estava me profissionalizando, né, cantando em igrejas, em boates, em clubes, e abri uma agência de publicidade. Só com 18 anos que você tem a cabeça, acha que você Pode fazer tudo. Pode. E deu certo, eu ganhava um dinheiro legal, dava... E aí consegui viver lá bastante, assim, e legal, tinha uma vida muito boa, assim, muito boa, não posso reclamar. Tem um filho lindo? Ah, meu filho é realmente, assim, uma joia, e meu neto é a paixão da minha vida também, né? Meu neto canta todas as músicas de cor do Hamilton, que é o que há hoje em dia na Broadway, né? Ele foi lá. Ele foi ao musical cantou todas as músicas. E hoje ele canta assim, como se... e tudo em inglês, assim, uma coisa de doido, né? Como ele já é da área, não tem jeito. Não, por quê? Teu filho é americano, então... E a minha nora é cantora também, meu ex-marido, pai do meu filho, também é músico, né? Era não, coitado. Ainda é. É porque aquele negócio, era marido, e aí era músico, entendeu? Era marido. Então, aí meu pai também tocava, minha mãe, todo mundo, meu avô era maestro, e não tem jeito, está no DNAzinho dele, ele dança, precisa ver ele dançando hip hop. Nossa! Agora você está super pop, né? Essa música é pop, e eu cantei rock também, Pois além de jazz, eu gostava de tudo, não tenho preconceito com música. Eu acho que quando você toca qualquer nota, ali você imprime o que você gosta, o que você sabe. E quem determina é a música, né? Porque as pessoas têm mania de segmentar e de eleger, porque isso aqui é isso aqui, sei lá o que é, não sei o que é. Está difícil, inclusive, hoje, de você determinar o que... Como você diz, não tem nada muito normal por aí, né? Está difícil. É tudo normal, na minha opinião, né? E onde é que vai ser o show? Repete tudo de novo. É no Teatro Rival, às 19h30 do dia 12 de abril. Que é uma quinta-feira? Que é uma quinta-feira, ali na Lapa. Muitos convidados. Na Cinelândia. Na Cinelândia. Na Cinelândia. Pelo amor de Deus, Cinelândia. Na Cinelândia. Lapa é onde nós estamos. É que eu me confundi, como sempre. Eu me perco até na minha rua, desculpa, é verdade. Mas se chegar na Lapa, chega na Cinelândia. Vai perguntando, vai perguntando. Chega. Uma vez um maestro lá dos Estados Unidos, Artie, o nome dele, o que é legal aqui para conhecer? Aí o meu namorado disse, não, vamos para Lapa. Né? Naquele dia que estava cheio, mas lotado, assim. E ele andando e esbarra daqui, uma música aqui, outra música ali, ele maestro, né? Aí a gente foi num lugar e ele, oh, this is flat, dizendo que estava desafinado. No, it's okay, e tal. E, this is beautiful. Daqui a pouco, as mulatas bonitas sambando, e ele assim olhando, e a mulher batendo, aquela confusão toda. Eu digo, vamos sair da Lapa, né? Não, ele está gostando. Começou a gostar logo, né? Aí, daqui a pouco, a mulher dele, onde tem um táxi? Aí eu digo, onde vocês querem ir no São Cristóvão? Não, hotel. Aí ele falou, hotel. Aí ele falou assim, next time, include Lapa out. A próxima vez eu venho sozinho, foi o que ele pensou intimamente. Exatamente. Maravilha, gente. Deixa eu fazer um intervalo, a gente volta já já. Então, voltamos com Sem Censura. Que tal, Camila? Que temos? Comentários. A Penha Lima comentou, amo ouvir Jane, sonoridade leve, saúde mental geral.
A Joana Celso Monteiro comentou: amando ver Jane, sempre linda, maravilhosa. Nossa. E a Lúcia Regina também comentou: amamos Jane do Bock. Olha, tá meio parecido os comentários, né? Amamos. Amo. Muito amor. Que bonito. Todos Muito bom. adorando, amando te ver. Amamos, Jane. Você não é tão alta assim. Não, na minha época as mulheres não eram tão altas. É por isso que Engraçado, você né? conseguiu ir pro vôlei? Naquela época não tinha tanta gente. Tanto que as japonesas venceram, né, o Mundial uma época, e elas eram baixas na época. Elas começaram com esse esquema de 5-1, e saque não sei o quê. Depois todo mundo aprendeu, coitadas. Elas já... E pronto, ficou meio limitado. O resto do mundo começou a continuou crescendo. E aí, a partir de 80, 90, o que acontece? Que as mulheres ficaram muito altas, né? E os homens também. Toda a população mundial inteira. Acho que é a proteína animal, né? Sei lá, mas é interessante, né? Giovanni, não foi de propósito que eu pus você entre duas avós. Não foi. A Silvia está acabando de dizer que também é avó, porque eu sei que foi sua avó que alfabetizou você. É verdade isso? Eu sou neto convicto. Fui alfabetizado pela minha avó, com revista em quadrinho, em casa. Aí que começou meu contato com a leitura. Né? E aí, essa história de escrever começa logo? Começa. Acho que com Você 7, criança? 8 anos eu já estava escrevendo alguma coisa. Que nem... Você gostava da redação no colégio? Ou não? Você escrevia, era eu escrevi tipo... uns versinhos assim, mas aí depois comecei a fazer umas músicas também. Músicas que só existiam na minha cabeça, mas eram minhas músicas. E aí, na adolescência, eu comecei a me interessar bastante pela crônica. E comecei a fazer crônica, publicar na internet e ter uma boa resposta a partir dessas publicações. E até hoje eu acho que meus contos têm muito da crônica ainda, né? Essa coisa de registrar um momento, de estar pegando pequenas situações ali. Aí você fez uma oficina literária? Eu já escrevia já desde tempo assim, aí em 2013 eu participei da FLUP, que é a Feira Literária das Periferias, e aí na FLUP tinham 3 categorias, era romance, poesia e narrativas curtas. Eu me inscrevi em narrativas curtas, que podia ser tanto contos quanto crônicas. Tá. Né? E aí eu decidi fazer os contos, que eu nunca tinha feito, e sabia que ia ter alguém para comentar os meus textos e tal, achei que era uma boa oportunidade para aprender o gênero ali, né? E aí escrevi meus primeiros contos e a partir disso eu continuei escrevendo conto até lançar esse livro. Quem é que deu essas oficinas lá, essas primeiras que você fez? Eram 4 turmas. A minha turma tinha um editor chamado Eduardo Coelho, que é um professor de literatura ali da UFRJ e já editou alguns livros. E aí as outras turmas tinham um outro pessoal que eu... Tinha alguém agora que você não... gostou especialmente? Não? Algum professor desses que você adorou, não? Não, eu fiquei mais com ele, assim. Com esse Eduardo. Isso, exatamente. Passei o processo inteiro com ele e ele gostou muito, assim, do meu trabalho e eu gostava, assim, também dos comentários dele. Foi uma relação bacana. Mas a FLUB, para além disso, ela tinha porque isso era de 15 em 15 dias... Não, uma vez por mês você encontrava o seu comentarista, né? E ele comentava a sua produção ali. Mas a FLUP era uma coisa que acontecia todo sábado. Então, nos outros 3 sábados do mês, a gente recebia autores, assim, cada sábado numa favela diferente. E aí eu tive contato com vários autores do Brasil inteiro, assim, autores de literatura contemporânea, gente que acabou me fazendo acreditar que era possível viver daquilo, né? Você vê alguém próximo, né, de você, fazendo uma coisa que você gosta e tendo retorno com aquilo. Autores vivos, né? Porque até então eu só conhecia os mortos. E aí foi isso. Participei da FLUP em 2013. Foi publicado pela primeira vez em 2013, assim, um marco na minha vida e na minha família inteira, porque era uma coisa inédita, né? E aí em 2014 eu participei de uma revista ali na Rocinha, chamada Setor X. E em 2015... eu fui chamado para a Flip para falar sobre essa revista. Eu e mais 2 pessoas que participaram desse projeto. E aí lá em 2015, na Flip, a mesa foi bem bacana, assim, muita gente gostou.
e acabaram vindo falar comigo, editores, pessoas relacionadas ao mercado editorial, me perguntando se eu tinha algum trabalho em andamento. Eu não tinha nada assim. Você não tinha nada para mostrar ali? Isso. Só tinha o que eu tinha feito para a revista e o que eu tinha feito para a Flup, assim, e pouco mais, assim, não muito. Mas não tinha nenhum projeto em andamento concreto. Aí eu aproveitei que estava desempregado, quando eu fui para a Flip, eu estava desempregado. E vendo o que eu ia fazer, eu estava precisando sair da minha casa, que eu não estava tendo condição de pagar ela, eu ia precisar ir para uma casa menor e tal. Eu decidi não arrumar outro emprego. Perguntei à minha mãe se seria possível, né? E falei para ela que eu queria escrever um livro, se eu podia ficar morando na casa dela de novo, ela me aceitou. E eu fiquei escrevendo lá, até o final de 2016. Quer dizer que a tua mãe é a pessoa mais feliz do mundo agora, não é? Ela apostou certo. Porque ela bancou uma coisa que ela... No escuro mesmo, né? Duas coisas. Uma foi me aceitar morar, uma coisa difícil para os dois, né? Porque eu já tinha saído da casa da minha mãe já fazia mais de 7 anos. Então, uma situação complicada, não só para mim, de voltar para a casa dela, mas para ela também, de voltar a ter um filho ali e ter que negociar essas coisas todas. Isso, e eu sem um centavo para contribuir na casa, nem nada. E aí depois ela ainda fez uma outra aposta que foi me dar uma máquina de escrever quando o meu computador quebrou. Que lindo. E aí é engraçado, porque a máquina de escrever, ela foi bem importante nesse meu processo de trabalho, porque eu descobri muita coisa através dela, porque eu era obrigado a estar sempre reescrevendo as histórias, né, por estar escrevendo na máquina, e eu acho que isso acrescentou bastante. Então, parece que tem um garoto de computador, né, que diz que... Gente, tem um negócio aqui fantástico. É uma impressora, você bate, já sai escrito. É muito legal, um computador modernérrimo, máquina de escrever. Eu não entendo isso, muito. Porque eu sou datilógrafa, né? Então, deve ter sido essas máquinas safadas, vagabundas. Que... A minha era uma Hamilton aquela 22. Hamilton dura pra caramba, que o dedinho mindinho que bate no ar, entendeu? Então, eu tenho horror à máquina de escrever. Computador, pra mim, é o paraíso, entendeu? Que você faz assim, não faz força nenhuma, né? Mas a tua máquina é outra, simbolicamente. Num dos teus contos, que, aliás, é o conto que meu filho mais adora, que é o conto do garoto que vê os meninos jogando tênis. Eu brinquei com essa história. É o penúltimo, né? O sextou, isso. E aí, vê os meninos jogando tênis dentro do condomínio. Ah, não, esse é o segundo. Não, é o segundo. O espiral. E que... No sextou ele trabalha como boleiro de tênis. E ele tem o Márcio, em qual? É o Márcio... Isso. É nesse, né? E aí depois tem o Márcio real, que é um professor de teatro? Mas não tem nada a ver. Porque eu já fiz uma história na minha carreira, porque é uma história muito boa, porque é o cara que me levou para a Flup, na verdade. Pois é, e na verdade consegue um emprego pro menino como boleiro na coisa. Aí eu já achei que era a mesma pessoa, que você tinha brigado com o teu professor de teatro. Não, somos muito amigos até hoje, graças a Deus. Ele tem várias ideias ali nos teus contos, né? Tem os contos que são mais poéticos, a borboleta, o cego, é uma coisa mais poética, assim. Eu fiquei achando que isso daqui tem uma cara... Ele que gosta do Drummond, deve ter uma coisa assim. E aí tem as coisas mais barra pesadas, que são muito impressionantes, né? Porque tem uma entrevista que você deu e que o repórter perguntou. Essas histórias, eu até anotei, essas histórias são histórias suas? Aí você respondeu assim, a vivência pessoal, você diz assim, vivência pessoal e ficção, eles estão misturados em mim como em qualquer autor. O que difere é que eu vivo numa favela e que a minha história pessoal é uma coisa. Mas essa ideia de que ficção, um autor que escreve literatura, ele mistura a vivência pessoal e a ficção numa coisa só, isso é básico porque isso é a história do teu livro, né? Não é a tua vivência, é ficção, é a literatura. E isso é que é a grande descoberta. Eu acho que todo mundo está encantado com isso teu, né? Exatamente, porque eu costumo dizer que o meu nível de autobiografia, ele se equipara de qualquer outro autor. O que muda é a minha biografia, de fato, assim, da grande parte dos autores do mercado editorial que a gente tem hoje. E
E aí é isso, é difícil dizer, as pessoas perguntam quanto tem. Eu não sei fazer essa conta, porque é tudo tão misturado, coisa que a gente ouve, que a gente vê, que a gente imagina. Pois é, o que é E o que a extraordinário, gente imagina Giovana, também não é a nossa vida. Você já está com sucesso nas mãos. Quando a Companhia das Letras comprou o teu passe, isso é que eu achei extraordinário. Aí, ela é que vai na Feira de Frankfurt e leiloa você. Esse livro aqui, gente, é muito bom. E neguinho vai e estuda o teu livro e aí escolhe e compra o teu passe, é isso? O que aconteceu foi... Porque antes do teu livro ter lançado, você já era um sucesso. No final do ano passado, me disseram dessa possibilidade de tentar jogar para editoras de outros países e tal. Mas já me avisaram que seria muito difícil, que é muito raro eles comprarem, sobretudo um autor estreante, que não tem um outro trabalho. Mas aí começaram a traduzir alguma coisa. O Luiz, que é o dono da editora, ele foi para a Feira de Frankfurt falar de alguns livros da Companhia das Letras. O meu livro não estava pronto, mas ele leu o meu livro no caminho. Ele levou o livro e foi lendo. E acabou que ele gostou bastante do livro. Até hoje ele gosta muito, a gente sempre conversa. E aí, em off, ali na feira, ele começou a comentar de um autor, que era eu, que eles iam lançar, que era super bacana, que valia muito a pena eles saberem. E isso acabou interessando esses editores, né? E aí ele falou, não, vou chegar no Brasil e mando para vocês uma tradução. Alguma coisa que a gente já traduziu. Ele chegou mas aí ele chegou e falou assim, cara, não vou mandar traduzido porque eu não sei quem vai traduzir, como é que vai ser. Aí ele decidiu mandar em português mesmo. O que ele fez muito bem, porque como tem muita linguagem específica, né? Precisamente... tem que ser uma tradução bem pensada, não dá para fazer uma tradução corrida e aí o texto acaba perdendo muita coisa. Foi uma decisão realmente bem acertada. Então ele mandou o texto em português mesmo, e essa editora tem leitores especializados para alguns idiomas, né? E aí ele acabou fazendo bastante sucesso com esses leitores especializados e aí começaram a surgir as propostas. A primeira proposta que surgiu foi dos Estados Unidos e eram duas editoras grandes lá, você que viveu lá talvez conheça, que é a Farrar, Strassen Giraud e a Riverhead, né? Então eles ficam... Você já recebeu algum dinheiro? Já recebi dinheiro da Companhia das Letras, de adiantamento de livro e do romance que eu já fechei com eles também. E recebi a primeira parcela do filme, dos direitos para o audiovisual. Você já vendeu os direitos do filme? Vendi, essa edição, muito legal, né? Muito legal demais, emociona. São 10 mil exemplares, já lançaram logo, em geral são 5, eles lançaram... Não, eles fizeram mais 5 já tem depois, já tem 50? São 15 mil exemplares 15 mil exemplares que já estão todos distribuídos. Você já fez lançamento? Fiz dia 19 em São Paulo, fiz dia 22 e dia 3 aqui no Rio. Tá. Muito Estou legal. negociando outros lançamentos e tal. Eu tenho uma página no Facebook com meu nome, então se eu confirmar mais algum, eu vou colocar lá. Você tem um romance, aí eles contratam teu... Aí é assim, né? Porque aí ele vira uma mina de ouro e aí eles querem um romance já. Sim. Você tem esse romance? Não, né? Eu estou escrevendo. Você já estava escrevendo? Já tinha uma ideia e comecei a escrever no final do ano passado. Até como foi uma coisa que eu usei para fugir um pouco da ansiedade, assim, que estava muito ansioso. Falei, cara, eu vou começar a trabalhar, porque trabalhando a gente bota o pé no chão e fica... E aí comecei a trabalhar nesse romance, mandei o começo para eles, eles se interessaram e fizeram a oferta. E aí a gente acertou. O grande sucesso, às vezes, atrapalha muito, né? Um grande sucesso pode inibir a criação de outros, né? Até por mudar a sua rotina, assim. Eu vim de um momento em que eu fiquei 2 anos e pouco escrevendo todo dia, 5, 6 horas por dia e tal. E aí agora, todo dia eu tenho um compromisso na rua, assim, mudou a minha vida completamente, assim. Então, estou tendo que me readaptar a isso. Agora eu estou me permitindo também viver a divulgação desse livro e vir aqui ou conversar com jornalistas e tal, mas em breve eu pretendo voltar para minha rotina de trabalho. Porque o romance vai ter que sair, romance é complicado. Demanda um trabalho intenso, assim, até porque é uma narrativa de fôlego mais longo e muita coisa para ser amarrada, muita coisa para ser decidida. Tem uns textos tão bonitos no seu livro, como tem muita pesquisa de linguagem,
É uma delícia. Mas, enfim, como nós estamos só mulheres aqui, e o personagem deles tem pouquíssimo personagem mulher. É uma coisa muito engraçada. E, na verdade, como mulher bonita, bacana, gostosa, só tem uma, que é a Nanda, né? E aí tem a do periquito lá, que acaba trabalhando no plano lá. É verdade, tem. Mas a coisa mesmo é a Nanda, né? A Nanda é... Então, lê aqui para mim, quando ela está... É só esse parágrafo, fica melhor você ler do que eu ler. É uma história de amigos, de um casal de namorados, que é o Rafael e a Nanda, e eles vão para Arraial do Cabo. Tem um argentino, um francês, muito louco, e eles se drogam muito, muito, e eles vão para a praia. E tem uma coisa meio de droga, eles ficam meio deslumbrados, aquela coisa, todo mundo muito chapadão, besteirão. É muito... E é no final do ano. Aí a Nanda vai para a praia. Nanda ficou na areia, sentada sobre sua canga de Ganesha. Quando percebi, já estava de biquíni. Fiquei tão entusiasmado com o mar que nem me toquei de ficar de olho em Juan. Observar se o gringo reparava demais nas curvas de Nanda, enquanto ela tirava a roupa. Já estava esperando uma olhada, até mesmo de Gabriel. É impossível não olhar o milagre que é uma mulher tirando a roupa. O que eu queria ter visto era se o gringo não tinha ou não malícia no olhar. Essa frase é impossível não apreciar o milagre que é uma mulher tirando a roupa, é uma das... Ele tem umas tiradas assim muito bonitas, muito lindas também. Vamos pedir a participação da Silvia. Silvia, você chegou a ler? Cheguei. Eu estava contando para o Giovanni. Não, foi uma coincidência incrível. Antes. Ela também. Foi uma coincidência ouvir. incrível. Eu, anteontem à noite, estava lendo um livro de sociologia, em inglês, Crime Drop in America, por que os homicídios despencaram nos Estados Unidos nos anos 90 e 2000. E aí, de repente, já era tarde, eu falei... Puxa, parece que eu queria ler uma outra coisa, no meu Kindle. E eu saí do meu livro, entrei na loja do Kindle, comprei o livro do Giovanni. Sem saber que ele vinha aqui hoje. Sem saber. Foi a maior surpresa encontrá-lo aqui. Comprei o livro do Giovanni, ele baixa na mesma hora. Eu comecei a ler e eu não consegui mais parar. Então eu li assim, de enfiada, isso já era 11h30, meia-noite. Eu li de enfiada os 3 primeiros capítulos. E hoje eu encontro ele aqui, olha que coincidência. Que incrível. É realmente muito forte, muito legal, muito Rio, muito Brasil, muito a sua geração, que eu acho que você dialoga com várias gerações, né? Muitas questões, muitos ângulos, e você escapa dos clichês. Você pensa assim, agora ele vai entrar naquele clichê. Não entra. Agora ele vai entrar... Não entra. E vai conduzindo o leitor pela mão, assim, de uma forma... que a gente, aos poucos, se entrega, né? É exatamente isso. Você vai todo desconfiado, né? Porque você desconfia do sucesso. Exatamente. Pode ser. Menino, favela, estão interessados no lado exótico da coisa. Aí você vai... Não, tem coisa. E tem coisa, né? É muito interessante. Eu também gostei muito. E aí, vamos falar sobre a intervenção, porque já tem 2 meses e a gente... Está com números melhores, Silvia? Não são melhores. Mas, antes de falar sobre a intervenção, né, Vera? Vamos falar sobre o dia de hoje, né? Nós estamos aqui, mas nós estamos vivendo um momento muito preocupante, sombrio e talvez até sinistro para a história do Brasil e para a gente, né? Não só em relação ao que aconteceu até aqui, mas em relação ao futuro, né? A gente não sabe. Todo dia tem um tweet de um general. A gente fala, será que eles estão dizendo que vão fazer golpe? Todo dia são essas surpresas e esses sustos, né, que nós temos tido no Brasil ultimamente, nos últimos tanta gente meses. Apoiando esses tweets de general, né? Não, nem me fale. Isso nem me fale. Mas assim, eu estou muito problema que nós temos de fraqueza angustiada das instituições, ele é muito velho, né? Você falou esses últimos... Mas é uma coisa... O Brasil carrega uma... É como se as coisas fossem frágeis, como se a presidência da República fosse frágil. Exatamente. E o legislativo fosse frágil ou composto por pessoas fracas.
Entendeu? E a gente acaba E agora o próprio reclamando, judiciário, que a entendeu? gente fica acompanhando essas coisas no Supremo e a gente fica assim, no Supremo Tribunal. De repente o fica sem Supremo saber virou se- tudo, né, Silvia? Não podia ter Então, virado assim, tudo. O Supremo não é tudo. Exatamente. Entendeu? É como se ele apenas o tivesse- último recurso da justiça nesse país. De repente ele virou Como se estivesse tudo. regulando o país, Vai, né? Ele vai presidir, vai a governar. nossa história, né? Não é. Então, eu acho O que... Brasil quem faz somos nós. Exatamente. Eu acho que é isso mesmo que você está falando. A nossa frágil democracia, né, está sendo posta à prova. Acho que sim. Desde que começou esse governo atual, que não foi eleito ao nível de presidência, e a crise econômica e tudo isso junto, né, parece que a gente vem vindo assim aos trambolhões e vem acontecendo coisas inesperadas, imprevisíveis, que nós, cientistas sociais, nem se tivéssemos bola de cristal, teríamos tido capacidade de antecipar, e a intervenção é uma dessas coisas. Uma coisa que você estava falando dos tweets, eu estava comentando isso com o editor do meu livro, que é isso, né? Esses tweets, eles não chegam aleatórios, eles já chegam com uma intervenção que já tem 2 meses, eles chegam com aquela PL que foi aprovada, que garante o fórum privilegiado para crime militar. Então, quer dizer, não é só uma manifestação de internet, é uma coisa que já carrega um histórico, né? Exatamente. Eu acho que você tocou no ponto agora preciso. É que não são coisas totalmente isoladas. A gente sente o momento de um perigo regressivo, de coisas voltarem para trás, né, Vera? Você está falando essa frágil democracia, né? A gente tem... Então, está nessa iminência. O dia de hoje, quer dizer, o aspecto sombrio e sinistro e triste, né, e preocupante... Não é porque é um assunto isolado, né? Quer dizer, a decretação da prisão do ex-presidente Lula e a iminência dele ser preso ou não, quer dizer, dele se entregar ou não e tudo mais. Eu acho que, assim, que isso faz parte de um contexto onde gestos são preocupantes, não é? Quer dizer, a intervenção no Rio, que começou há quase 2 meses, primeiro, uma intervenção federal. Nunca houve isso desde a Constituição de 88. Então, é a utilização... Eu queria te perguntar, você acha que... E militar. Pois é, a intervenção federal militar. Você acha que ela era... O Rio de Janeiro está numa situação grave, do ponto de vista de segurança pública, que é a tua área, que precise de uma intervenção ou não estava precisando e teve um aspecto mais político do que outra coisa? Minha opinião, Vera, que a situação era e é gravíssima. No Rio de Janeiro, mas em que termos de não se segurança resolve pública. com intervenção. Pelo contrário, a intervenção é um gesto de força. O gesto de força, você primeiro decreta intervenção. Se a intervenção não funcionar, você decreta o quê? Estado de emergência. Se estado de emergência não funcionar, o que você faz? Estado de sítio. Então, assim, quando você toma essa decisão, nós já tivemos no Brasil situações muito graves, como a do Rio, por exemplo, em Vitória, com a polícia parada, com 20, 30, 40, 50 saques na cidade e tudo mais. E foram tomadas medidas, e mesmo no Rio, em situações mais tensas do que as que nós vivemos nesse carnaval. É porque a gente não é um problema em relação à realidade que a gente está vivendo, mas da fraqueza institucional que a gente está vivendo com o governador, por exemplo, que era uma situação muito fraca. É verdade, com todo mundo do partido que governou, do PMDB, preso atrás das grades, etc. Tá com... Mas, olha, você decretar a intervenção com um governo que só vai ter mais 6 meses pela frente, que estava no beco sem saída, de ter que votar aquela PEC da Previdência, que não ia conseguir votar, com 3% de apoio. E na quarta-feira de cinza, se decreta uma intervenção e se muda, como se mudasse o foco. Gente, não é nada disso, tá? Agora nós estamos com outra agenda. É claro que houve um uso político. Eu não estou dizendo que a situação do Rio não era e não é grave. Mas é que o uso, a intervenção, foi uma manobra política, na minha opinião, arriscada, aventureira e com consequências muito imprevisíveis. Porque veja só como que nós estamos agora. Agora, temos a intervenção, temos os generais mandando na segurança do Rio de Janeiro, toda a atenção para cá, e depois de 1 mês e meio, de 50 dias, o que aconteceu? A situação de segurança, quando você olha os indicadores que nós tínhamos, que nós temos, estão piores. O que estava subindo para piorar
continuou subindo, o que já estava alto permaneceu, os crimes contra o patrimônio, os roubos, né? Tá falando de de roubo rua, de carga, né? De carga e roubo a transeunte, que é o que afeta a população, Tá. que são mais de 10 mil por mês, registrado. Então, na verdade, são mais de 50 mil, porque mais de 40 mil não registros. Você vê isso na população a cada mês, né? Então, esses crimes aumentaram. Né? Os homicídios seguram um pouquinho, mas aumentaram os autos de resistência, Que são as aqueles mortes atos provocadas violentos, pela polícia. Polícia e polícia bandido, Exatamente. seria, mas não é exatamente E isso. a pesquisa que nós acabamos de fazer junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra, quando se pergunta para a população do que você tem medo, mostra 92% respondendo que tem medo de ficar num fogo cruzado entre polícias e criminosos. 92% dizendo que tem medo de ser vítima de bala perdida. E 92% dizendo que tem medo não do assalto, mas que um assalto acabe em tiro e acabe ferindo a pessoa. Vera, quando você tem 92% de uma população reafirmando 3 vezes a mesma coisa, não é um pedaço da população, é quase um medo universal. Então, assim, quando você aumenta as mortes por intervenção policial, você está aumentando o tiroteio na cidade. E você aumenta o sentimento de insegurança e a percepção de cada um de que isso não está adiantando. Que era, na verdade, a primeira finalidade era diminuir a sensação de segurança. E isso não aconteceu depois de dormir. Você tem toda a razão. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já. Estamos de volta. Camila, então. Olha, temos comentários aqui. Um deles é da Priscila, que trabalhou com a gente no Sem Censura. Querida, nota 10, Priscila. Ela comentou, muito legal ver a Giovanni no Sem Censura. Ela falou que te conheceu na barraca da Margarete, em Ipanema. Ah, que legal. Feliz dia, sucesso dele. E tem um comentário aqui do João Souto, de Salvador. Ele falou, perfeita explicação da doutora Silvia, pensa e fala com maestria para o entendimento do povo. O Ricardo Raposo, ele também comentou que a análise de conjuntura perfeita, apropriada, que traz um olhar diferenciado, um outro paradigma de entendimento da nossa lamentável e obscura realidade. Parabéns, Silvia. Maravilha. Deixa eu conversar um pouquinho com a Raquel e aí depois a gente volta às nossas conversas sobre o Rio de Janeiro. Raquel, foi agora, esse ano, que o ministro Luiz Fux, que está presidindo o Tribunal Superior Eleitoral, disse que os trans vão usar o nome social na cédula não, no título de no eleitor. título de eleitor e na cédula se eles forem candidatos. Foi agora, no dia 22 de março, se eu não me engano. Isso é uma novidade, isso é legal. Isso é bacana. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente tem visto algumas evoluções, principalmente na conquista de direitos de pessoas transexuais e travestis. E nós tivemos uma série de decisões, assim, esse ano, muito favoráveis, né? Acho que começou desde 2016, com o decreto federal assinado pela Dilma, onde permitia em todo o serviço público federal a utilização do nome social, né? E isso fez com que facilitasse, por exemplo, a inclusão do nome social no CPF. Né, para você poder fazer a sua declaração de imposto de renda também com o seu nome social. Né? E aí a gente vai vendo algumas conquistas nesse sentido, e essa do TSE, ela é muito importante. Primeiro, porque ela tem uma inovação com relação às anteriores, porque ela permite a troca do nome. Porque o nome social é algo que você inclui, você não retira o seu nome de registro. Mas no título de eleitor, né, o TSE decidiu que você pode trocar. Como é que fica, então, uma carteira de identidade? Não, você não vai fazer a sua alteração na carteira de identidade. Não, eu sei, mas como é que fica um trans com uma carteira de identidade? Onde é que está o nome social numa carteira de identidade de um trans? Olha, aqui no Rio de Janeiro, né, eu até participei esse mês agora de março, dia 27 de março, teve o lançamento de o governador assinou no final do ano passado um decreto que autorizava a identidade social. Isso. E aí, o que significa isso? É uma identidade que você vai tirar no Detran, que você vai ter o seu nome de registro, mas vai ter também o seu nome social. Você tem um campo escrito nome social. Né? Isso é muito interessante porque é algo que dá dignidade, né, para a população trans. Claro. Porque você pode imaginar, se você não se identifica, por exemplo, com o seu corpo, né, com o seu sexo biológico,
né? E você se veste de acordo com o sexo oposto. Imagina a quantidade de constrangimentos que você passa no seu dia a dia cada vez que você precisa apresentar uma identidade. Você vai em qualquer lugar, sua identidade, você poder ingressar num edifício, né, público. Né? E a pessoa... a Rogéria era Astolfo. Sim, sim. Aí você imagina você chamar... A gente já passou por uma situação dessa numa audiência, né? Onde a gente viu o cuidado de solicitar a pessoa que fosse fazer o pregão, que chamasse pelo nome social, e era um transhomem, né? Nasceu com sexo feminino, mas se identificava como homem. E na hora eu pedi para que chamasse pelo nome, e na hora chamou Maria... E aí levanta aquele homem, né? Constrangido para adentrar a sala de audiência. É uma situação complicada. Então, o TSE, ele permite a alteração no título de eleitor. Fica mais legal ainda. É mais legal ainda, porque todo o controle do nome de registro vai ser uma coisa interna. Né? Os títulos novos, eles têm agora aquele QR Code. Né? E ali tem toda a informação sua de registro. Né? Então, é uma novidade. É uma coisa muito bacana, na minha opinião. Eu sou trans, eu quero pegar meu título de eleitor ou quero pegar meu velho e trocar pelo novo. O que eu faço? Até quando eu tenho... Tem que comparecer num cartório eleitoral da localidade de onde você mora, fazer uma autodeclaração, eu sou travesti, eu sou transexual, eu quero fazer alteração do meu documento. Basta levar a sua identidade, com o seu nome de registro, e na mesma hora o seu título de eleitor vai ser alterado para colocar o seu nome social, no lugar do seu nome de registro. Moleza. Você sai dali na hora com o seu documento, é simples. Isso começa quando? Começou no dia 3 de abril, né, já há 3 dias, e vai até o dia 9 de maio. Se até 9 de maio você não fizer essa opção, só depois que passar as eleições, que você vai conseguir fazer. Na verdade, essa data, 9 de maio, ela estabelece várias coisas, porque se eu quiser fazer qualquer alteração no meu título de eleitor, eu só tenho até dia 9 de maio. Sim, para se cadastrar. Se você quiser fazer um título de eleitor que você nunca teve, só até 9 de maio. Só até dia 9 de maio. É até o 9 de maio essa data... Inclusive, e o que é mais bacana é que você não altera só o nome, você pode alterar também o seu gênero. É bacana. Você pode... o gênero no título de eleitor não tem. Ainda não vai aparecer, mas você já pode fazer a alteração e vai ficar registrado lá, porque existe um controle de quantas pessoas do gênero masculino e feminino votam, e principalmente para quem quer se candidatar. Exatamente. Porque quem quer se candidatar são também... as cotas. Exatamente. Então tem a questão do gênero. Ou seja, não está no título, mas o TSE tem esse controle. O TSE tem no cadastro todas essas coisas, como idade, faixa etária, masculino, feminino, etc. E como tem as cotas femininas como candidatas, isso daí interessa sobremaneira então, você declarar sexo feminino ou masculino, no principalmente para quem vai se candidatar. Muito bom isso. Bacana. Muito legal. Vocês querem voltar ao nosso assunto do Rio de Janeiro? Porque eu queria falar sobre a UPP com você um pouquinho. Você fez parte da UPP. Quando eu falei isso, a gente brincou aqui e a gente disse, poxa, a gente está perdendo um pouco a fé no que foi a UPP. E o Giovanni falou, pois eu nunca acreditei. Nunca teve Fala, fé. Giovanni. Tem lá, você vai chegar nessa hora, que é a história do periquito e do macaco. Que é um conto que fala justamente sobre a UPP e esse período de 2013 ali, 2012 para 2013. E foi uma coisa que ninguém nunca acreditou, assim, até pelo histórico que a polícia tem nas favelas, o histórico de até que se prove o contrário, todo mundo é culpado. Então a gente imagina esses caras todos entrando aqui, todo mundo é culpado. Então entraram na minha casa, entraram na casa dos meus amigos e tal. Então era uma coisa que antes de entrar a gente já olhava com o olho de que não podia dar certo e tal. E acabou se confirmando, né? É verdade. Nós temos uma experiência assim, os jovens das áreas populares, principalmente das favelas, do Brasil inteiro, mas no Rio eu acho que isso é mais grave, é mais acentuado. Só tem experiências traumáticas com a polícia, desde que nasceram. Não tem nenhuma relação de confiança. E ali onde a UPP desenvolveu por um tempo um tipo de policiamento comunitário, isso se degradou rapidamente. Começou bem não se sustentou, né? A UPP teve um efeito que não foi só uma maquiagem. Ela, de fato, as taxas de homicídio no Rio de Janeiro caíram muito intensamente. A partir nos das anos UPPs, de 2010, no começo, 2011, durante os 2 primeiros anos, 2012, olha, 10, 11, 12, 13,
14 começam a subir lentamente. 14 foi a Copa do Mundo, 15 começou já a subir, 16 já estava subindo, mas como eram as Olimpíadas, muito investimento, segurou aqui e 17 explodiu. Então, quase como um estilingue, né? Eu acho que eu vou pedir para a gente... Para além dos números, né, a atenção presente no dia a dia, ela vai... Para quem já está explodindo muito antes, exatamente. Né? Eu, por exemplo, não morri, mas passei por muita coisa, assim, então... É isso que eu estou falando, que a gente já imaginava e acabou se confirmando, e os números agora dizem isso, mas antes desses números estourarem já existiam muitas questões ali. Agora, falando em número também, uma coisa que aconteceu com o PP foi o aumento de violência contra a mulher, né? Foi o crime que mais aumentou com a chegada das UPPs nas favelas. Vamos deixar isso para o Facebook, então? Só falar um comentário voando. Sabe por quê? Porque senão eu não vou ouvir a Jane cantar. Não, porque a gente fez esse erro de acompanhar as UPPs sem ter a presença dos jovens de favelas dentro do SESEC. E agora nós temos um conselho de ativistas para ficar ouvindo vocês o tempo todo no Observatório da Intervenção. Maravilha. Se a gente continua conversando sobre isso, queria agradecer a Jane. Muito obrigada, Jane, querida. Giovanni, sucesso, parabéns. Obrigado. Silvia, volte sempre. Obrigada, Raquel, Vera. Estamos aí. A gente volta segunda-feira às 5h30. Agora a gente vai passar para o Facebook. Venham conosco e a gente vai acabar ouvindo Jane do Bock. Vai ser o que agora, Jane? Bom, agora vou juntar Mick Jagger e Keith Richards, do Rolling Stones, mas com uma levada que o Ivan Lins bolou para um disco que ele gravou, que ele produziu chamado Sweet Lady Jane, para acalmar os ânimos. My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, bend on me, my love. I pledge myself to Lady Jane. Whoa, my dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. This play has run, my love. Your time has come, my love. I pledge my soul to Lady Jane. Yeah. The sands have run out for your lady and me. When love is nigh, my love, your station's right, my love. Life is secure with Lady Jane. Yeah. Ficou muito lindo.
É Mick Jagger, né? O Mick Jagger não tocava violão assim, não, né? Caramba, muito bonito. A Rosiane Kennedy está na TV Brasil, eu não sabia. Escutava ela na CBN e depois... A Rosiane? Eu gosto muito dela. Eu escutava ela na CBN, ex-presidente Lula não se entrega em prazo concedido pela Justiça. Quer dizer, até agora, Não se graças a Deus, a gente não perdeu nada, né? Duvido que alguém ficou assistindo a gente. Eu não sei o que eu comentaria com uma frase. Eu estava apavorada de estar perdendo alguma coisa do Brasil. A gente estava o tempo todo vendo lá. É verdade. A gente continua ao vivo, tá bom, gente? Não tem... Não, é porque a gente fica com essa percepção, né? De que as coisas dependem da gente estar olhando, né? Está olhando no Facebook, nos portais. Se a gente sai de perto, as coisas param de acontecer. Nos nossos grupos de WhatsApp. Se a gente não está, a gente pensa que o Brasil não vai funcionar sem a gente. Né? Mas eu gosto desses pensamentos, sabia? Sim. Eu gosto. Isso mostra que a gente é importante no mundo. Você acha que o pessoal na sua geração está ligado, por exemplo, essa questão do Lula? Como é que o pessoal está acompanhando? Tem muita gente acompanhando, tem muita gente que não está acompanhando também. Assim. Sei. Acho que é difícil de fazer essa conta. Assim. Eu acho que com a internet o interesse por esses assuntos aumentou. E aí tem dois lados também. Aumentou, mas com que profundidade também, né? A pessoa começa a se interessar, começa a comentar tudo sobre política, mas aí... que a gente estava conversando anteriormente, né? A opinião virou argumento. E, na verdade, a nossa opinião serve para muito pouco ou nada, na verdade, né? Pessoas que não sabem nada, que não estudam absolutamente nada, mas têm uma opinião e quer fazer valer a sua opinião, né? É mais importante. O meu argumento é minha opinião. Hoje eu estava almoçando... uma polarização meio burra. As pessoas tanto por um lado quanto por outro. Exato. Fica muito burro. Sim. Estava almoçando esses dias e alguém falou assim, mas tá claro que ele é culpado, não sei o que. Eu falei assim, cara, eu não entendo nada que esses juízes estão falando, então para mim não tem nada claro. É uma língua que eu não falo, assim, então como é que tá claro? Não, nada tá claro, né? Nem entre os que falam essa língua há um consenso. Exatamente, imagina. Camilinha, temos perguntas e comentários? Temos sim. Vários comentários para Jane. O Edson Alexandre, ele falou que ele é transformista e fez muito show com as músicas na voz de Jane do Bock. Que legal. Que ótimo. Obrigada. O Ricardo Raposo, ele comentou que quando bem jovem, ele estava no show do Caetano em Recife e aí ele apresentou de uma maneira muito elogiada uma back vocal chamada Jane do Bock. Desde então, ele disse que ele te acompanha em todos os cantos e que está muito feliz de te ver e te ouvir. E por sinal, enquanto ele estava aqui, ele comentou que ele comprou o seu livro. Legal. Já fez todo o pacote completo. E aí eu recebi comentários aqui da Euridice Maria. Ela disse que ela morava em Vitória na época da paralisação dos policiais. Ela disse que a cidade virou um caos, mas na opinião dela, hoje em dia ela mora no Rio e ela acha que aqui está bem pior do que quando ela morou em Recife e aconteceu aquilo. Incrível, essa percepção é importante, né? Essa percepção da violência, ela na verdade, ela não se sustenta muito, né, Silvia? Porque eu acho que o caso do Giovanni, que é um garoto que viveu em comunidade e que vive, é diferente. As pessoas, frequentemente, têm uma percepção muito subjetiva dessa violência. Pois é, as pessoas quando a gente se protegem, se trancam, andam de carro blindado, ficam muito não sei o quê, e elas falam e jogam muita violência nos outros. E exatamente. Tem um outro comentário aqui da Maria Lúcia. Ela disse que mora em Recife, Pernambuco. E ela disse que é uma pena que uma cidade tão linda como o Rio está nesse estado de muita violência. Nunca fui no Rio, mas Deus me livre botar os pés no Rio de Janeiro. Morro de medo de uma bala perdida. Olha, mas olha só, isso daí eu tenho todos os dias. Eu não tenho uma pessoa que chega aqui no Rio e que não me diga... O que eu faço? Você acha que eu posso sair do hotel? Eu já acho que sim. Eu não vou dizer. A gente vê que quando as pesquisas mostram que a gente fala de taxa de vitimização, a quantidade de vezes que você foi assaltado no último ano, a quantidade de vezes que você foi roubado, a quantidade de vezes que você foi violência física, corporal, violência sexual. A gente faz aquela pergunta, nos últimos 12 meses. Quando compara Rio com Brasil, é muito parecido. Os indicadores de violência real.
são muito parecidos com o resto do Brasil. Fora a violência policial, que no Rio tem um pouco mais de vítimas, principalmente os jovens de comunidades. Mas, assim, é basicamente a mesma coisa. O problema é que o tiroteio, o fogo cruzado, produz, muito presente no Rio, e não só por causa dos criminosos entre eles, mas da polícia contra os criminosos. Todo mundo sabe que a polícia entra tirando na favela. Você morava em Bangu, né? Nasci em Bangu. Bangu é um subúrbio. Quando você veio para cá, tipo, quando você foi morar no Vidigal, que você mora no Vidigal, né? Você acha que é diferente a percepção da violência, a vida? A vida é completamente diferente, assim. Situações parecidas, assim. Eu acho que onde eu morava em Bangu era mais recorrente ter tiro do que no Vidigal até. Mas foi um choque muito grande cultural e de tudo, assim. O jeito de falar. Pela desigualdade social? Por tudo, assim, pelo lugar da cidade, né? O Bangu é um lugar longe, assim, que faz com que as pessoas tenham que sair muito cedo para trabalhar, voltar. No Vidigal, as pessoas trabalham do lado de casa, tem gente que vai andando para casa e tal. Isso muda a disposição de vida, muda a criação das pessoas e, consequentemente, muda os hábitos, né? Então, foi um choque muito grande, assim. Você estava falando dos números que são muito parecidos. Eu acho que aqui no Rio acontece uma coisa, porque o medo, ele vende bastante, né? Ele vende notícia, ele vende capa de jornal e tal. Então, aqui existe uma valorização muito grande. Tem uma valorização da violência no Rio que eu fico... Eu, por exemplo, nunca fui assaltado. Nem eu. No Rio nunca fui. Foi assaltado em Niterói na minha adolescência. Eu vou ficar quieta, então. Como eu já fui, eu vou ficar quieta. Circulo pela cidade mas toda. A distribuição estatística é essa. Tá Agora, bom. o medo de ser assaltado... O medo que eu tenho, ao ser assaltada, alguém vir e me dar um tiro, é muito grande. E esse medo contamina, inclusive, as reações. Se eu estivesse armada, talvez eu atirasse. O Daniel Cerqueira falou uma coisa verdadeira. Ele disse que o barulho do tiroteio é uma coisa que provoca muito terror. E isso é típico, específico do Rio. Não tem em outros lugares do Brasil. A coisa do Rio vem daí. Não é só tiroteio, é tiroteio de fuzil. Quando tem um tiroteio de fuzil e numa comunidade de um determinado bairro, o bairro todo escuta. Todo mundo fala assim, opa, voltou. Tem uma última pergunta aí? Tá, tem sim. A Maria Gardene, ela pergunta, aqui no Piauí, já acha o seu livro, Giovanni? Espero que sim. Gente de Manaus já falou que comprou. Já está em todas as livrarias? Eu acho que sim. Em maio eu vou em Belém, que é próximo, né? A Jane então imagino que esteja distribuído ali no norte também. Espero que sim. Gente, chega em 2 dias. Se comprar na internet. Se o correio não tiver ingresso. Se comprar na internet, legal, assim. Mas eu gostaria que tivesse na livraria e gostaria até desse retorno. Me manda uma mensagem lá para dizer que se comprou. Você tem um Facebook? Tenho no Facebook, Martins. uma página lá, você pode falar. Maravilha. É uma coisa até... Belém, você vai arrasar. O pessoal lá adora ler. Gente, Belém, Rio de Janeiro, tudo a ver. Que legal, tô super ansioso. Caramba. Desculpa, não é maio, é junho. Tenta... mas você devia em outubro. Eu estarei lá, estarei que legal. Em outubro no Sírio, né? Vai tocar lá? Cara, vou. Vou assistir. Com Porque Sebastião dia 12 provavelmente eu acho que eu vou ter um compromisso, aí eu já deixo para assistir lá na sua terra. Então tá, gente, vamos terminar o programa com essa linda notícia que eu encontro Giovanni e Jane Duboc em Belém do Pará. Depois vocês contam pra gente se ouve mesmo, se não foi só demagogia daqui. Jane, muito prazer, Giovanni, Silvia querida, Raquel, bom fim de semana. Bom fim de semana, um ótimo final de semana. Até segunda-feira, 5h30 da tarde. Valeu, obrigada.